Posso começar? Bom, gente, nós estávamos em Tessalônica e nós terminamos depois em Bereia, e em Bereia se diz no capítulo 17, no verso 16, verso 15, o seguinte: os responsáveis por Paulo, lembram que eu até brinquei dizendo que àquela altura o pessoal de Bereia não estava mais a fim de deixar Paulo sozinho, para não haver mais confusão? Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, trouxeram-no lá de Bereia, onde nós estávamos, até aqui. Atenas, que é, e naqueles dias, era a capital cultural do planeta. Não havia nenhum lugar onde houvesse uma efervescência cultural mais intensa do que Atenas. Os romanos conquistaram o mundo, mas os gregos conquistaram a mente dos romanos, de modo que o poder político estava nas mãos de Roma, mas Roma olhava para a Grécia naquela perspectiva de pragmáticos conquistadores que tinham encontrado uma civilização filosoficamente muito mais refinada, religiosamente falando muito mais sofisticada, e do ponto de vista da história do que eles já tinham produzido, muito mais antigos e ricos em tudo quanto tinham produzido do ponto de vista de cultura humana. De modo que os romanos conquistam o mundo, mas o mundo que eles conquistam já é um mundo que tinha sido helenizado desde os dias de Alexandre o Grande. Alexandre, quando morreu, o império dele foi dividido em 4, os seus amigos Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu dividiram o mundo. Naquela região onde nós vamos estar, em Israel, Seleuco ficou na Síria com a sua base, Ptolomeu foi para o Egito, Cleópatra descende dos egípcios Ptolomeus, e Cassandro e Lisímaco ficaram nessa região da Grécia, Macedônia, Ásia Menor, dominando a região. Os romanos vieram e o processo grego de helenização era basicamente aquele que Alexandre tinha aprendido de Filipe, ou seja, conquista e aproveite tudo que houver da cultura e passe para essa outra cultura o melhor de tudo que nós tivermos. Se eles tiverem coisas boas, a gente assimila. E as nossas coisas a gente passa para eles. Foi um processo de conquista que destruiu pouca coisa. Conquistavam os exércitos. Uma vez que eles se rendiam, havia todo um intercâmbio. Alexandre chegava mesmo a determinar que os seus generais se casassem com mulheres locais e gerassem filhos locais para que as suas descendências criassem vínculos e também ataviamentos, proximidades que fizessem com que a conquista não fosse meramente política, começasse a se tornar um vínculo genético também. E assim os seus soldados eram estimulados a esse intercâmbio, que ia de genes a cultura e a pensamento. Quando os romanos chegaram, dominaram, mas encontraram uma superioridade cultural e foram, de certa forma, absorvidos pela cultura grega, que era muito mais intensa, muito mais sofisticada, não era pragmática como a cultura romana, mas era filosoficamente infinitamente mais elevada e superior. Alguns imperadores romanos foram profundamente impactados pela filosofia grega. Talvez o mais impactado de todos eles tenha sido Marco Aurélio, sobre o qual eu falarei daqui a um pouquinho mais, a propósito do que Paulo diz aqui. O fato é que os responsáveis por Paulo lá em Bereia o trouxeram a Atenas sozinho. E Silas e Timóteo, como a gente viu, ficaram na região de Tessalônica, confirmando a fé dos irmãos.
e Paulo solto aqui. Agora imagina Paulo solto numa Atenas que não era esta aqui. O que nós temos aqui de beleza de construção no Partenon, que hoje são ruínas, mas vocês imaginem, há 2000 anos atrás, a grandeza disso tudo intacto, com todas as maravilhas, os teatros, a proliferação de templos para todos os lados, uma arquitetura que se espalhava pela cidade inteira e que fazia desse lugar um encanto. Se a gente não tiver mente para recuperar a arquitetura da beleza daqueles dias, a gente nem compreende. A gente fica pensando que Paulo chegou aqui em Atenas, andou para lá, andou para cá. Não, aonde ele ia eram altares, eram deuses, eram cultos, eram oferendas. O bulício na rua era enorme, porque se diz aqui que os atenienses não cuidavam de outra coisa, senão de se manterem atualizados, de saberem quais eram as últimas notícias. E ele estava andando de lá e para cá e foi ficando chocado com a quantidade de deuses e de cultos e de oferendas e de sacerdotes e de conversas sobre as múltiplas divindades. Agora preste atenção. Paulo é um judeu educado aos pés de Gamaliel, mas tinha cidadania romana. Nasceu em Tarso, fora, portanto, do contexto geográfico de Israel, e foi enviado para lá pelos pais para estudar. Mas ele era afeito a tudo quanto dizia respeito ao mundo grego. Ele falava a língua popular de Israel naqueles dias, que era o aramaico, falava a língua erudita, que era o hebraico, e falava o grego, que era o esperanto, então, daquele mundo, era o inglês daquela época, com toda a fluência. E entendia outros idiomas, como ele mesmo diz, que ele entendia vários outros idiomas. Pois bem, ele estava acostumado, ele tinha estado em Éfeso. Vocês viram o que aconteceu lá com Diana, rainha dos Efésios, a conturbação que a presença dele criou. Então ele não era um indivíduo que chegava aqui como um judeu, totalmente tomado pelo espírito monoteísta dos judeus e chocado com a proliferação de templos. Ele vinha acostumado a isso. Ele tinha passado pela Ásia Menor inteira, estava convivendo com essa multiplicidade, com essa pluralidade, a vida dele toda. Mas o que acontecia em Atenas era tão mais intenso, tão mais significativo, que ele se chocou e estava sozinho, andando de um lado para o outro. E o texto diz aqui no verso 16, enquanto os esperava a Timóteo e a Silas em Atenas, o seu espírito se revoltava. A palavra grega usada aqui para revoltava é a mesma que designa uma crise de epilepsia. Ele ficou epilético, espiritualmente falando, andando epilético. A alma dele estava tendo convulsões diante do que ele via e ele calado no início. Imagina o cara, aquela mesma figurinha que a gente viu que não se segurava, andando para lá e para cá e foi ficando totalmente tomado, totalmente revoltado, sentindo zelos de Deus, sentindo sentimentos de Deus em relação à ignorância presente no lugar, embora fosse o maior centro de produção cultural e filosófica da humanidade de então. Seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. A palavra grega é esmagadora. Do ponto de vista dele, era uma experiência acachapante. Ele nunca vira um lugar tão absolutamente tomado e esmagado por idolatrias como foi o que ele encontrou aqui em Atenas. Tudo mais que ele tinha visto antes não era para comparar com o que ele estava vendo, percebendo e sentindo, e a reação dele foi essa crise de existencialidade epilética. Ele foi ficando meio compulsivo, foi ficando descontrolado, até o ponto que o descontrole toma conta dele.
E o verso 17 diz, por isso, ele dissertava, olhem outra vez o verbo usado. Lembram que eu estou dando ênfase em persuadia, dissertava, arrazoava, são todos verbos que falam de uma ação lógica, dialogal, que se fazia compreender, que buscava o entendimento e o esclarecimento dos outros no que ele dizia. Ele dissertava na sinagoga. O primeiro lugar que ele foi para a sinagoga outra vez. E ele pregou para os judeus e para gregos piedosos, que é um conceito que lá em Tessalônica e em Bereia eu expliquei a vocês. Eram pessoas que não eram judaicas, mas que tinham sido absorvidas pelo judaísmo, tinham crido no Deus único e estavam presentes na sinagoga até hoje. Você sabe que pessoas podem se tornar membros de uma sinagoga sem serem necessariamente geneticamente judeus. É conversão por adesão de consciência. Esses são os gregos piedosos que o ouviam. E mais do que isso, se dizia também na praça. Agora, imagine essa figurinha sozinho. Sem amparo, sem equipe missionária, sem sistema de som, sem ninguém chegando antes e preparando nada. É um cara só e doido. Vai até a sinagoga e fala. Depois ele diz, não, aqui eu estou chovendo no molhado. Todo mundo aqui concorda comigo sobre o fato de que essa idolatria é insuportável. Aí ele chega e vai para a praça, ele vai para a ágora, que é um conceito que vocês já aprenderam aqui com a Nina e com os guias sobre a ágora, o lugar onde o movimento acontecia, onde os intercâmbios se davam. Ele vai para a ágora e começa a pregar na praça. Prega para lá, prega para cá, começa a juntar gente em volta dele e eu repito, sozinho. Ninguém com ele. É um cara que não precisa de ninguém, ele sozinho se sente uma multidão. Tamanha a intensidade e a força dessa personalidade, a segurança e a resolução desse espírito humano, desse indivíduo chamado Paulo. E aí ele começa a chamar a atenção, multidões param para ouvi-lo. Dentre esses que param para ouvi-lo, duas categorias especiais de filósofos gregos lhe deram atenção. Havia uma multidão de escolas filosóficas aqui. Mas dois grupos lhe deram especial atenção. Os epicureus e os estoicos. Quem eram os epicureus? E o que criam e o que pensavam os epicureus? Os epicureus, eles acreditavam que não havia deuses nenhum. Eles eram, por assim dizer, do ponto de vista dos gregos, eles eram ateus, os epicureus. Eles criam que tudo que existia era átomo, numa quantidade tão grande, que o universo era matéria. A alma humana era um conceito para eles material. A alma era atômica. E uma vez morrendo, se dissipava, virava uma outra forma de energia de natureza ainda atômica que iria produzir uma outra coisa. Mas nenhuma sobrevivência de qualquer consciência. E eles eram coerentes no ateísmo deles. Diferente de muitos ateus ocidentais, que são herdeiros de todas as benesses, apesar de todos os pecados incontáveis do cristianismo ou da sociedade judaico-cristã, os ateus ocidentais conseguem fazer a dicotomia de sentirem-se herdeiros de uma quantidade enorme de coisas que só são coerentes na mente de alguém que de fato creia que Deus é Deus e que dê significado à existência humana. Eu vejo os ateus do Ocidente não creem em Deus, mas amam os filhos.
advogam a monogamia, conceitos morais e éticos, valores, todas essas coisas que alguém que seja genuinamente ateu, que diga, não, isso tudo é uma explosão casual. Os sentimentos que a gente tem são pulsões de movimentos de matéria incontrolável, mas não faz sentido. Porque quem quer que leve isso até as últimas consequências só tem duas alternativas. Ou se suicida, para ser honesto, ou então faz o que os epicureus em geral faziam. Eles se entregavam a toda sorte de devaneios e de caprichos e de desejos. Eles praticavam aquilo que Jean-Paul Sartre, depois do seu existencialismo, advogou com coerência. Ou seja, o universo não faz sentido, é acaso mais tempo somados, e criou essa explosão de uma loucura incompreensível, lindo, belo, mas designificado. De modo que o que resta para o homem é viver esmagado por essa beleza, sentindo uma náusea de ser. Mas Jean-Paul Sartre dizia, tanto faz a direção de uma decisão humana, se ele desejar pegar uma faca e matar alguém, é mal para ele porque tem leis na sociedade, ele vai ser preso. Mas do ponto de vista de qualquer outra coisa espiritual, nada. Ele não fez coisa nenhuma. Ele não tem sentido, a pessoa que ele esfaqueou não tem sentido, a vida não tem sentido. Se ele quiser usar a faca, se transformar num cirurgião, abrir a barriga, cortar um apêndice, suturar o indivíduo e salvá-lo, ele fez isso porque deu vontade, mas também não faz sentido. Nada faz sentido. E os epicureus levavam essa consciência de ateísmo até as últimas consequências. Por isso eles advogavam toda e qualquer pulsão humana como sendo válida. Você está com vontade de ter muitas mulheres? Tenha. Você, mulher, está com vontade de ficar de quina para a lua, para um batalhão? Fique. Você está com vontade de encher a cara e andar enlouquecido pela vida? Tudo bem. Eles não tinham qualquer tipo de proposta de vínculos sociais. A grande ênfase do epicureu era no indivíduo como centro de todas as coisas. Como disse o Alexander Solzhenitsyn no arquipélago Gulag, o universo tem tantos centros quantos homens nele existam. Era o que os epicureus advogavam. A única coisa que existe é você, sua vontade, em qualquer direção. Não importa a direção, não existe ética, não existe moral, não existe lei, não existe Deus, não existe mandamento, não existe nada. O outro é um absurdo, tanto quanto você é um absurdo. Portanto, fique livre para expressar o seu absurdo na direção em que o seu absurdo compulsivamente desejar expressar-se. Esses eram os epicureus que estavam ouvindo a Paulo. Eram ateus da pesada, não eram esses menininhos bobos desse ateísmo idiota que a gente encontra por aí afora. Ateus, graças a Deus. Pois bem, e os estoicos? Os estoicos eram filhos de uma linha filosófica que tinha nascido em Chipre 6 séculos, no século VI a.C., 540 e alguma coisa, com um filósofo chamado Zenon. E foi a partir daí que surgiu o estoicismo. O que advogava o estoicismo? O estoicismo, quase todo mundo tem uma noção acerca disso. Quando o tsunami varreu o Japão, a gente via todas as redes de televisão louvando o estoicismo japonês, não é? Aquela atitude serena, de viver aquela dor quieta, de tratar daquilo tudo com aquela ordem aparentemente calma. Porque o que o estoicismo advogava era isso, que se o indivíduo se elevasse moral e eticamente, ele se tornaria um indivíduo acima da dor, acima da perda,
Porque, na realidade, dor e perda são só impressões. Assim como esta pedra aqui é uma impressão. Assim como você é uma impressão. A frase que definia o estoicismo designava o mundo como sendo uma fantasia de impressão na mente humana. Mas só uma fantasia de impressão. Ou seja, num certo sentido, o mundo era uma virtualidade. E o indivíduo que crescesse na sua consciência ética, moral e filosófica chegaria ao ponto de suplantar todas as dores com essa certeza. Isso que eu estou sentindo é uma impressão. Essa angústia que eu estou tendo é uma impressão. Essa calamidade que aconteceu aqui é um acontecimento de uma fantasia impressionista que gera dor nessa alma que tem apegos àquilo que não deve ser objeto de nenhuma forma de apego humano, porque não tem nenhuma concreção de significado. Então, de um lado, os epicureus eram completamente tomados pelo ceticismo. De outro lado, os estoicistas tendiam a um certo cinismo. Nem todos o eram. Havia 3 escolas estoicas, mas o que prevalecia era um determinado cinismo. Tanto faz como tanto fez. Marco Aurélio, imperador romano, se tornou estoicista, já de uma linha um pouco mais evoluída, onde se advogava o desenvolvimento da ética como elevação, mas ao mesmo tempo se dizia que o homem tinha que se preparar para uma desconexão total com as impressões fantasiosas da realidade. São esses 2 grupos que, ao ouvirem Paulo falando na Ágora para todo o povo, o pegam e o trazem até aqui ao Areópago. Aí a gente chega aqui e vê esse amontoado de pedras e diz, mas o que esse lugar tinha de interessante? Esse lugar nem sempre foi apenas um amontoado de pedras. Tinha uma estrutura aqui. Aqui tinham falado os grandes pensadores gregos desde sempre. Era um lugar de expressão de pensamento. Filósofos falaram. Filosofias as mais interessantes ou as mais esdrúxulas foram aqui expostas. Péricles, um dos grandes oradores gregos, falou diversas vezes aqui no Areópago e impressionava e eletrizava a população que o ouvia, de modo que era um lugar onde se deveria levar quem tinha algo novo a dizer, com suficiente capacidade de impressionar uma multidão. E como Paulo já estava reunindo multidões na Ágora, o natural era levá-lo para e trazê-lo para o lugar onde se falava numa academia ao ar livre. E o povo todo podia ouvir, conforme a perspectiva de democracia dos gregos, de dar acesso e conhecimento a quem quer que tivesse interesse em tais conhecimentos. Aí ele chega aqui, é trazido da Ágora, e você pode imaginar aquela cena? O baixinho paurador, falando lá, incontrolavelmente compulsivo, é de repente visitado por aquele grupo de filósofos de escolas diferentes e mais um povo grande, e ele chega até aqui, e o lugar é bem estruturado, a ponto de que tinha um gestor no lugar, chamado de Areopagita, e que aqui no texto ele é nomeado, o nome dele é Dionísio Areopagita, era o gestor do ambiente desse centro de convenções, por assim dizer. Quando chegaram aqui, eles disseram, pronto, fala. Já que você estava falando lá, fala aqui. Aí Paulo, lembrem-se que eu lhes disse lá em Bereia, que nós ficamos com essa história de, em qualquer lugar,
temos que ensinar as pessoas sobre Abraão, Isaac, Jacó. Eu até brinquei com a musiquinha de criança, Isa, Kikiki, Jacó, essa coisa toda, lembram disso? E eu disse, mas Paulo só fazia isso onde o ambiente era judaico, onde Abraão tinha um significado, Davi tinha um significado, os profetas tinham um significado. Mas num ambiente absolutamente dessignificado dessa compreensão, ele falaria e fazia diferente. E aqui é a prova disso. Porque aqui ele não usa nada, ele não cita Davi, não cita Salmo. O que ele tinha a dizer sobre Isaías para os gregos? Isaías, quem é esse cara? Isaías. Aqui, se você quiser falar de Sócrates, de Platão, se você quiser falar de qualquer um outro pensador, a gente ouve. Isaías? Rei Davi, rei de uma merreca, lá na Palestina. Quem foi esse cara? A grandiosidade é aqui. E ele não perde o tempo dele com isso. No caminho ele vem vendo aqueles altares, e ele observa um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo, que era tudo menos bobo, falou, aqui é o meu fator Melquisedeque. É por aqui que eu vou entrar. Vou chegar assim de banda, vou fazer uma diagonal penetrante. Aí quando dizem a ele, escuta, fale, ele diz, varões atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque até mesmo passando e observando os muitos objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Ora, é precisamente a este a quem adorais sem conhecer, aquele a quem eu vos anuncio. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que de um só fez toda a raça humana, e prolifera graça e bênção sobre todos os homens, e que não levou em conta a alienação humana, mas nesses dias se revelou e nos manda notificar a todos os homens que haverá um dia de consciência, um dia de justiça, onde todos os homens serão julgados, pois é precisamente acerca desse Deus que se encarnou e se fez homem, e que designou aquele que é juiz de vivos e de mortos, a saber, Jesus, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, é esse o Deus que eu vos anuncio. Agora, o interessante sobre essa fala de Paulo, ainda lembrando a vocês sobre o fato de que ele não recorre uma única vez ao Velho Testamento, nem aos profetas, nem a coisa alguma, ele só lida com o material contingencial e presente da compreensão dos que estavam com ele. Ele começa, ao falar do Deus desconhecido, ele apela para uma história que os atenienses conheciam. Era a história da praga do ano 600 a.C., nos dias de Epimênides, que foi um pensador grego. No ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, houve uma grande praga que graçou na Grécia. E todos os sacerdotes ofereceram sacrifícios a todos os deuses para ver se a praga ia embora, e a praga não cessava. Até que esse homem, Epimênides, teve uma ideia. Ele disse, olha, quem sabe nós ofendemos é um Deus que a gente não conhece. Não é nenhum desses que a gente já nomeou, pode ser um que a gente não conhece. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar um sinal dessa divindade desconhecida. Vamos pegar um bando de ovelhas famintas, mantê-las starving, como alguns de nós aqui estamos de fome, e vamos soltá-las, porque a tendência da ovelha vai ser encontrar grama e sair pastando. Agora, se ela se comportar de maneira alienígena, e elas forem soltas e não pastarem, ao contrário, elas andarem
e ao invés de comerem, escolherem um lugar para deitar, apesar de estarem com fome, nós vamos entender que este é um sinal da divindade para que ali se construa um altar ao Deus desconhecido. Soltaram as ovelhinhas e as bichinhas não comeram em lugar nenhum, até que chegaram neste lugar e se deitaram. Aí eles disseram, é aqui. Sacrificaram as ovelhas, levantaram um altar ao Deus desconhecido, e a história acerca de Epimênides nos diz que a praga cessou. Dali em diante, esse tipo de costume proliferou. Tanto é que a gente encontra entre os romanos, por exemplo, escavações do século XVII, nos mostram na região de Roma um altar também a quem quer que seja Deus ou deusa possa. Porque eles tinham ficado tão impressionados com aquela experiência que em circunstâncias semelhantes fizeram a mesma coisa. E que foi repetido na Ásia Menor e em alguns outros lugares. E Paulo então chega aqui e ele cita Epimênides, porque Epimênides, no contexto desses acontecimentos, é aquele que diz isso que aqui se transcreve como sendo uma fala de Paulo, mas é de fato uma citação de Epimênides, quando ele diz o seguinte aos que estavam presentes: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, nem de alguma coisa, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso aqui já é um texto de Epimênides, atribuído a Zeus. De um só fez toda a raça humana. Ele está citando Epimênides, relacionadamente a Zeus, usando a poesia de Epimênides para falar do Deus desconhecido. Mas quem estava ouvindo dizia, ué, ele está citando Epimênides? E ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Epimênides. Agora ele entra e diz ele próprio, para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de nenhum de nós. Aí ele cita de novo a Taurus e Epimênides, que falaram basicamente esse mesmo verso como poesia, pois nele estavam se referindo a Zeus. Vivemos e nos movemos e existimos. E aí ele explicitamente diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele nós somos geração. Você vê que o indivíduo que dissertava na sinagoga, mostrando que Jesus era o Cristo nas Escrituras, podia dissertar em filosofia, em história, em qualquer direção e levar tudo na direção única de Jesus. Aí quando ele chega e diz isso, e prossegue, dizendo, sendo, pois, geração de Deus, tomando por empréstimo o que Epimênides havia feito no altar do Deus desconhecido e na declaração dele, vinculada a Zeus, e tomada por Paulo como uma poesia que ele aplica ao Criador de todas as coisas, ele diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Agora imagina o cara sozinho aqui,
cercado por esses filósofos e pensadores, citando para eles o que eles mesmos chamavam de nossa poesia, nosso pensamento, nosso conhecimento, nosso acervo, e dizendo, olha, tudo isso aqui que foi produzido aponta na direção não de Zeus, mas de alguém absolutamente maior, invisível, intangível. A construção que Epimênides fez foi verdadeira. O objeto da designação dela que era equivocado. Mas eu vi que vocês abriram um espaço na consciência de vocês para a existência de um Deus que vocês não conhecem. Pois é justamente esse Deus que vocês ainda não conhecem que eu cheguei aqui para falar. E que ressuscitou Jesus entre os mortos. Aí, quando ele falou da ressurreição dos mortos, o bicho pegou. Os epicureus não criam em nada, não criam nem em alma. Tudo. A alma era um conjunto de átomos produzindo uma ebuliência, hoje em dia a gente diria assim, de natureza química, a produzir uma impressão, uma sensação que em si mesma não é nada, é absurda. Em qualquer direção da construção. Quanto mais crer em ressurreição dos mortos, os estoicos do mesmo modo não acreditavam em transcendência de nenhuma natureza. O que eles propugnavam era que o ser humano, já que viver era doído, viver era difícil, existir era conturbado, a salvação humana era, num certo sentido, parar de se pessoalizar, parar de fazer com que o processo de dor individual fosse cultuado e, ao contrário, evoluísse ao ponto de dizer, não, tudo isso é apenas impressão fantasiosa do existir. A alegria e a dor não são nada. Agora, virtuoso é o indivíduo que fugir dos extremos na vida. Portanto, não se apaixone, diziam os estoicos, porque paixão é dor. E é dor baseada em impressão fantasiosa. E se uma calamidade acontecer com você, também não se impressione. Foi apenas uma impressão fantasiosa que produz em você uma reação doída, mas você está aqui para transcender a isso. Essa história, portanto, de um dia de juízo, para os epicureus era uma loucura. E para os estoicos também não fazia sentido. E ressurreição dos mortos para ambos os grupos era uma loucura, porque não existia transcendência nenhuma para além do imediato. Aí Paulo vai e os imprensa justamente naquele ponto aonde ambos os grupos espirram. E ele não deixa por menos, né? Ele podia ter feito uma voltinha, ter floreado o negócio, não ter chegado ali, mas não dá para falar de Jesus e não dizer que a vitória sobre a morte aconteceu. Quando ele diz isso, olha a reação que imediatamente é suscitada. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. E dá para a gente ouvir o escárnio, né? A gargalhada. É doido esse bicho. O que tu tomou, rapaz? Que papoula é essa? Que licergia é essa? Escarneceram. Outros disseram. A respeito disso, a gente ouve noutra hora. E para nós aqui o assunto acabou, a gente não está com tempo para isso, passou do horário. E diz, a essa altura, Paulo se retirou do Areópago. Quando o primeiro grupo escarneceu e o segundo grupo disse, te ouviremos noutra ocasião, ele não ficou nem esperando, ele foi o primeiro a sair. Largou a moçada com esse barulho e foi saindo. Enquanto ele vai descendo, o Areopagita, o gestor do Areópago, chamado Dionísio, falou, peraí, que eu vou contigo. O Areópago ficou abandonado. E alguns outros circunstantes que o ouviam disseram a mesma coisa, como uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais,
E Paulo já desceu com Areopagita, Dionísio, com Dâmaris e algumas outras pessoas, e quem sabe sentou embaixo de alguma dessas árvores por aí e falou, então, gente, agora jogo é jogo, treino é treino. Deixa eu explicar para vocês como é que é. Enquanto esperava Timóteo e Silas. Enquanto não fazia nada. Enquanto descansava. Enquanto se curava de apedrejamentos, olha só o que o cara suscita. E planta uma comunidade aqui da fé. Logo depois, se diz o seguinte, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, que é o que nós vamos fazer depois de amanhã. E lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, quem Paulo apelidou de Prisca, porque ficaram muito amigos, em vista de ter Cláudio, o imperador, determinado, que era um doido, esse Cláudio é aquele doido que vivia lá em Capri Anacapri, com um monte de garotinhos, que foi tio de Nero, e que gostava de pegar os garotinhos na piscina, e era um pedófilo doido, e se divertia jogando meninos de cima do penhasco embaixo, e outras coisas mais. Esse Cláudio maluco tinha determinado que todos os judeus se retirassem de Roma, assim, arbitrariamente. Paulo, então, na companhia desses irmãos, dos quais se aproximou, porque eles eram do mesmo ofício, ou seja, fazedores de tendas, foram trabalhar juntos por causa da mesma profissão. E enquanto esperavam ainda a Silas e Timóteo chegarem da região de Tessalônica e de Bereia, todos os sábados ele discorria, outro verbo que mostra um ensino em sequência. Voltava no sábado e dizia, sábado passado eu terminei aqui. Continuando, amigos, e prosseguia, porque a mente dele era organizada no que ele dizia. Discorria na sinagoga persuadindo tanto a judeus como gregos. Concluindo, o que é que eu quero lhes dizer aqui? Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre a ordem de Melquisedeque. Como Deus se revelou a Abraão, tirando o de Ur dos caldeus, e como inegavelmente existe uma revelação de Deus que a descendência de Abraão carregou de maneira conturbada, de maneira às vezes pervertida, de maneira truncada, de maneira a ser repreendida, a fazer muitas vezes pior do que os povos à sua volta faziam, é a denúncia dos profetas. Quando estivermos em Israel, falarei um pouco mais sobre isto. Mas, na vida de Abraão, que é esse chamado pai da fé, apareceu um dia uma figura chamada Melquisedeque, que não se sabe de onde ele veio, que o escritor de Hebreus diz que ele não tem nem princípio de dias, nem fim de existência, nem uma traceable genealogia, não dá para saber de onde ele era, só se diz que é Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, rei do Shalom. E o nome Melquisedeque significa também rei de justiça e paz. E é esse indivíduo que era sacerdote do Deus Altíssimo, indivíduo a quem Abraão não conhecia, mostrando que Deus sempre se revelou a quem quis e aonde bem desejou. Quando Abraão o viu, identificou nele uma consciência espiritual superior à sua mesma, de modo que ele não só reverencia Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque, mas ele mesmo pega o dízimo dos despojos da guerra da qual ele viera na tentativa bem-sucedida de resgatar o seu sobrinho Ló e paga o dízimo e deposita o dízimo aos pés de Melquisedeque. Esse Melquisedeque desaparece aí, depois Davi num salmo diz, falando do Messias, dizendo porque ele será sacerdote
segundo não a ordem dos levitas, que já estava instituída desde os dias de Moisés, mas segundo uma ordem que não é judaica, uma ordem alienígena, uma ordem universal, uma ordem que não é traçável por nenhuma genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele será sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso Jesus se diz que ele é rei segundo a descendência de Davi, mas ele oficia a liturgia cósmica da redenção, não segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, é o que vai nos dizer a Epístola de Hebreus depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo chega aqui e ele encontra esse fator Melquisedeque. O que é o fator Melquisedeque? Essa porta que está aberta em cada cultura da Terra para que cada consciência humana compreenda o Evangelho. Existe em todas as culturas da Terra aqueles pontos de contato. E o ponto de contato não é Abraão. O cara tem que ter a sensibilidade de chegar e olhar, e examinar e discernir e descobrir onde está o altar ao Deus desconhecido daquela civilização, daquele grupo humano, daquela localidade. Em todos os ambientes, culturas e subculturas do planeta existem esses pontos de contato. E é isso que a religião nunca soube fazer. Ela chega atropelando. Ela quer ensinar todo mundo a virar meio judeu-cristão. O cristianismo é um híbrido de judaísmo e de uma coisa que um dia foi evangelho e já não é mais. Esse é o híbrido. Mas ela chega e impõe esse pacotão. Não importa se os incas estão lá abertos, arreganhados como estavam. Não ofereceram resistência, foram traídos. 300 espanhóis mataram milhares de tão vulneráveis que tinham ficado. Se tivesse chegado ali gente boa de Deus, os incas mesmos diziam: ó sol, nós te adoramos até o dia em que nós conheçamos quem te criou, quem está para além de ti. Olha o fator Melquisedeque. Em qualquer cultura do mundo, em qualquer lugar da terra, essa porta está aberta, porque Deus, por sua graça, cria essas portas na consciência humana, porque o homem foi feito para Deus e o seu coração, como disse Agostinho e Tomás de Aquino, com outras palavras, não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. De modo que a revelação de Deus está espalhada na terra e a graça de Deus não é uma prerrogativa que se confina apenas a um grupo, o que é patético. Como eu conversei outro dia rapidamente com um amigo e irmão que está aqui no grupo com a gente, não mais do que 1 ou 2 minutos de conversa, sobre uma dúvida dele. Como é que Deus se revela na Terra? Será que quando eu digo uma coisa dessa eu estou advogando universalismo, ou seja, que tanto faz o indivíduo querer ou não querer, crer ou não querer, não crer, Deus impôs que todo homem vai ter que ser dele de qualquer maneira? Não. Livre-arbítrio existe mesmo. Agora, o livre-arbítrio humano está todo condicionado por um monte de coisas na história que a maioria de nós nem percebe. Por exemplo, eu sou brasileiro, não posso negar isso, por mais universal que eu seja, eu sou brasileiro. Por mais viajado e rodado que eu seja, por mais que eu faça exercícios constantes de incorporação da percepção de como é a vida do meu semelhante em outros ambientes da Terra, eu tento me sentir islâmico, eu tento me sentir hindu, eu tento me sentir budista, eu tento me sentir confucionista, eu tento imaginar como é que seria eu nascendo numa casa budista, como é que seria eu nascendo na Arábia Saudita, como seria eu nascendo em qualquer um outro ambiente. É um exercício mínimo que eu preciso fazer. Porque se eu tivesse nascido naquele ambiente, eu seria budista.
Se eu tivesse nascido naquele outro ambiente, eu seria hindu. Se eu tivesse nascido no Tibete, eu teria outra visão da vida. E quem quer que não entenda isso comete um atropelo horroroso contra a condição limitada da percepção humana e transgride o mandamento do amor e da graça. Mas assim como entre cristãos tem diabos, em todos os lugares da terra tem diabos, tanto quanto tem gente santa e boa de Deus. Tem aqueles bárbaros que nos tratam com singular humanidade, como Lucas disse, dos de Malta. Mas o inferno existe, Jesus disse. Mas é uma escolha humana. É uma escolha. Aí alguém diz, mas está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, qual é a categoria de crer e não crer? É alguém chegar e falar as 4 leis espirituais do Bill Bright e perguntar, agora, me diga, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E o cara diz, meu Deus, quem é Jesus? Parece até aquele motorista de táxi. Quando eu era garoto, com 13 anos de idade, que eu entrei num táxi, vindo de um acampamento da Igreja Betânia, com um rapaz que o Wallace conhece e o Daniel também, o Pinguim. Lembra do Pinguim, Wallace? Eu e o Pinguim e o Roberto Hertal pegamos um táxi nas barcas, estávamos vindo de um acampamento ou de uma reunião na casa do Dr. Acioli de Brito, pai do Paulo Brito, lá na Paulo de Fronten, garotinhos, vivendo uma experiência religiosa que eu tinha tido assim que meu pai se converteu. Eu fiquei meio empolgado, durou 6 meses só. Eu não aguentei mais do que isso. Mas naquele período eu estava empolgado. A gente entrou no táxi, aí o Pinguim falou assim para o motorista, o amigo conhece Jesus? Aí o cara ia começando a sair do carro, ele parou e falou, ô rapaz, tá pensando que eu sou otário? Jesus morreu 2000 anos atrás, como é que tu quer que eu conheça ele, rapaz? Aí um idiota de um religioso ia dizer, ele não aceitou Jesus, ele nem entendeu a questão, não tem nada a ver com ter... A gente só fica cara a cara com o Evangelho quando o Espírito Santo ilumina, não é quando uma informação é passada. Vocês aqui estão ouvindo essa informação há um tempão e muitos só estão processando a compreensão e o entendimento agora. Tem gente conhecendo a Jesus agora, anos e anos depois de saber da informação. Então só Deus sabe qual é essa categoria do crer ou não crer, do rejeitar e do não rejeitar. E o pior é que para a religião, quem creu é o que foi para a igreja, e o que rejeitou é o que disse, não quero ir para a igreja não. Aí ele está danado, fica mais estreito ainda. Eu já tenho dito dezenas de vezes e vou repetir mais uma vez. Nenhum ser humano vai ser julgado pela luz que não teve, sim pela luz que recebeu objetivamente da revelação de Deus no coração. E mais do que isso, não há nenhum ser humano hoje partindo para a eternidade no planeta que não esteja tendo a chance concreta de ficar cara a cara com a luz de Deus. O cérebro para, o médico diz ele teve morte cerebral. A gente tem hoje milhares de histórias documentadas cientificamente irretorquíveis quanto ao fato de que indivíduos morrem no hospital, saem do seu corpo enquanto se continuam processos de ressuscitamento que passam às vezes dos 6 minutos convencionais da neurociência. Outro dia eu mostrei um documentário de um cara que ficou 17 horas morto. A bênção é que ele caiu num rio congelado e todas as células dele foram mantidas. Mas ele se viu saindo do corpo, viu o processo todo de tentativa de resgate, de procurarem, andou na rua ao lado, viu um carro atropelar uma pessoa, viu uma pessoa partir, viu o outro sair do corpo também. E todos eles reportando o mesmo encontro, a mesma graça, a mesma luz, a mesma palavra, a mesma chance de escolha.
Como tem aqueles que saem e têm uma experiência de quase inferno e dizem, não, eu não quero isso para mim, se eu vivi assim, eu não quero uma existência que seja para sempre assim. Jesus é o sumo sacerdote desta ordem que não se esgota com aquilo que nenhuma religião determine como sendo o momento final da vida, porque só Deus sabe qual é o momento final da vida, assim como só Deus sabe o que é vida, assim como só Deus sabe o que é escolha e o que não foi escolha, o que foi condicionamento, o que foi ignorância, o que foi tolice, o que foi burrice, o que foi impossibilidade humana, o que foi, às vezes, até implicância do indivíduo diante de um mensageiro, que só não implicaria com ele quem fosse uma ameba, porque pelo modo como ele chegou tão estuprantemente, quem quer que tivesse um mínimo de dignidade diria, disso aí eu não quero também saber não, porque isso faz mal para a alma. Se esse Deus que ele anuncia cria um ser como esse, eu não quero esse Deus, porque não quero ser esse ser que está diante de mim, horroroso e desumano. Agora, o inferno é uma escolha humana. Aqui, portanto, não se advoga nenhum universalismo, jamais eu advocaria. Eu sou de Jesus e creio na revelação do Novo Testamento. Agora, graças a Deus, eu fui liberto dessa mente de mucuim, essa cabecinha sei lá de quê, essa reflexão anal. São os indivíduos que não têm cérebro, têm ânus cerebral. Graças a Deus, disso Deus me libertou e eu já me converti livre disso. A minha tese de ordenação ao ministério já foi sobre a ordem de Melquisedeque e o que Deus fazia fora de todas as instituições humanas e da religião. Por isso ficaram 3 dias me examinando e disseram que não queriam me ordenar e eu estava feliz da vida porque eu não tinha pedido para ser ordenado. Eles é que insistiram que queriam me ordenar de qualquer jeito. Eu já me sentia ordenado pelo Espírito Santo, já pregava nas praças, nas esquinas, na televisão, no rádio, para todo lado, e não queria nada com nada, a não ser pregar o Evangelho. Eles pediram para me ordenar, mandaram que eu escrevesse uma tese, eu escrevi a tese das minhas convicções. Ficaram 3 dias me examinando. Até que um missionário chamado Frank Arnold, ouvindo aquela história, ele tinha mais bom senso do que aqueles 20 pastores reunidos. E eu dizendo, deixa isso passar, eu não estou afim disso não, gente. Obrigado, deixa eu ir. Não, vamos examinar mais a sua tese. Aí o Frank Arnold se levantou e disse, qual é o problema de vocês com o Caio? É que vocês acham que um cara que creia como ele não tem motivação para pregar o Evangelho? É isso? Que para a gente pregar o Evangelho a gente tem que ficar fazendo contabilidade de almas que estão caindo por segundo no inferno, é isso? Bom, se é assim, a minha pergunta é a seguinte, por que vocês que creem assim não pregam? E por que ele que crê do jeito que crê, prega mais do que todos nós juntos e a cidade está experimentando uma revolução? Por que vocês não perguntam a ele qual é a motivação que ele tem para pregar? Aí eu falei, a minha motivação para pregar é amor. Amor por Jesus, que disse a Pedro e disse a mim, cuida das minhas ovelhinhas. Isso eu quero fazer. A minha segunda motivação para pregar é porque eu acredito que um ser humano que não internaliza isso existe. Mas quase de maneira impulsiva vai provar qualquer vida abundante. A minha terceira convicção para pregar é porque eu sei que a angústia essencial dos humanos é o pânico e a fobia da morte. E eu sei que quando essa consciência plena de Jesus entra no coração, o indivíduo passa da morte para a vida e assume uma existência numa liberdade extraordinária de ser em Deus. E eu fui dizendo quais eram as minhas convicções. Aí quando acabou, ele disse, então, se alguém tem alguma objeção, não ordenemos o Caio. Agora, se ninguém tem nenhuma objeção, eu proponho que acabe essa discussão, que já são 3 dias, e que a gente ordene o rapaz. Só está com 20 anos de idade, mas está pregando o Evangelho e nos assustando, e assustando a cidade inteira com o que vem acontecendo. E expele demônios, e ora com doentes, tudo isso porque ele crê desse jeito.
Aí acabou a história e me ordenaram. E eu não senti nada especial naquela ordenação, porque eu tinha sido ordenado pelo Espírito Santo quando o Evangelho entrou no meu coração. E eu não precisava de confirmação de homem nenhum acerca do que Deus tinha falado e estava falando ali. Aqui nesse Areópago, eu queria que a gente levasse essa consciência mais dilatada. Que também a gente acabasse com essa história de olhar para cada ser humano e dizer: eu tenho algo pré-programado para dizer a ele. Eu não tenho nada pré-programado para dizer a ninguém, nem pressa. Porque cada ser humano é um ser humano e na vida de cada um Deus deixou uma porta, um fator Melquisedeque de entrada. E quem quer que seja guiado pelo Espírito Santo com sabedoria e paciência, vai descobrindo pela iluminação do Espírito qual é o altar erguido na vulnerabilidade desse ser que tem milhares de outras pequenas convicções, mas mantém dentro de si a pergunta: quem é Deus para além dos deuses? E é aí que se diz: é aquele a quem Deus ressuscitou de entre os mortos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Estão com muita fome? Um pouquinho, né? Você fica falando na minha orelha, filho? Maravilha. Amém. Gostaram de ter vindo ao Areópago? Muito. Amém. Antes de orar, alguém